Boa tarde, gente. Meu nome é Carolina. Eu acho que algumas pessoas talvez já tenham tido contato comigo em algum outro módulo, né? Sou enfermeira, vou me apresentar para que, se porventura alguém ainda não me conhece. Me chamo Carolina, sou enfermeira há 11 anos. Se tiveram também acesso ao vídeo de apresentação, é mais ou menos a mesma coisa. Então, sou enfermeira há 11 anos, tenho especialização em centro cirúrgico, CME, recuperação pós-anestésica, e estou fazendo mestrado em saúde coletiva. E aí, nós iremos dividir, né, a partir de agora, o módulo, que é sobre a classificação das cirurgias, anestesiologia e também a sistematização da assistência, tanto no período pré-operatório quanto pós-operatório. Então, nessa parte inicial, eu queria confirmar se alguém tiver com dificuldade de me ouvir por causa da conexão, alguma coisa, vocês podem falar no chat, tá bom? De forma inicial, eu queria só dar alguns avisos, né, algumas orientações com relação ao planejamento da nossa aula. Hoje foi um dia pensado para a gente apresentar a disciplina, mostrar qual é a intenção do módulo no quesito aprendizagem, o que a gente pretende compartilhar com vocês nesta disciplina, né? Então, assim, nós iremos discutir sobre a classificação cirúrgica, os tempos cirúrgicos, né, e como que os instrumentais, eles estão inseridos dentro dessa classificação, e como que o enfermeiro trabalha, qual a importância do conhecimento nisso, né, na organização dessa classificação, da organização da mesa cirúrgica, e por que é importante a gente conhecer. Além disso, também os tipos de anestesia, que é justamente a aula que nós iremos conversar hoje, né, quais são os principais tipos de anestesia, aliado a isso, quais são as principais complicações, né, relacionadas ao tipo de anestesia, e como que a enfermagem, ela vem trabalhar a partir das complicações que possivelmente podem haver em virtude do tipo de anestesia, né? Então, a partir da anestesia realizada, quais são as complicações que, porventura, podem acontecer? E como é que a enfermagem, como é que o enfermeiro, sendo líder da equipe, ele tem que estabelecer esse cuidado, né, com o paciente. Além disso, também nós vamos conversar sobre o período pré-operatório, e o período pós-operatório. Então, no período pré-operatório, nós vamos discutir quais são os momentos cruciais, as informações que os enfermeiros, e os técnicos também orientados pelos enfermeiros, eles não podem deixar passar, porque são informações cruciais para determinar a qualidade da assistência. Bem como tipo de alergia, se o paciente ele tem alergia, se ele é um paciente que já faz tratamento crônico de algum tipo de comorbidade, se ele faz uso de medicação de uso contínua, que também pode influenciar na escolha até do tipo de anestesia e da maneira com que esse tipo de anestesia vai influenciar. Então, isso também vai ser discutido. E no pós-operatório, nós iremos discutir também os cuidados de enfermagem e tentando aliar as principais escalas utilizadas no pós-operatório. Então, quais são os critérios utilizados, tanto pela equipe de enfermagem quanto pela equipe médica, para determinar se esse paciente ele tem possibilidade de alta naquele momento, após o procedimento anestésico cirúrgico, ou não, né? Quais são esses critérios e quais são as escalas? Quem já acessou o ambiente virtual da Laboro, eu acredito que já teve contato com a escala de Aldrich, que eu coloquei. Vou disponibilizar também outra escala para vocês, para que vocês conheçam como é que essa escala ela é trabalhada dentro da recuperação pós-anestésica no momento do pós-operatório. E aí, tem também, eu anexei, passando aqui para vocês, eu anexei também, dentro do ambiente virtual, 2 textos. Vocês tiveram já acesso? Quem já acessou? Pode confirmar se vocês já verificaram. São 2 textos. Vou pegar aqui o título para ler para vocês. São 2 textos. Um tem o título o seguinte: Percepção dos enfermeiros
sobre a visita pré-operatória de enfermagem. É um artigo que ele foi submetido em janeiro de 2020 e ele foi publicado mês passado, em março, então é um artigo bem recente, que fala sobre o trabalho do enfermeiro e quais são os cuidados, como eu falei para vocês, quais são as informações cruciais para definir, né, quais são os critérios para fazer a admissão do paciente no centro cirúrgico. O outro artigo é análise do grau de dependência de cuidados de enfermagem em uma unidade de recuperação pós-anestésica. E aí, esse artigo, ele vai mostrar justamente como é que o paciente, ele precisa ter um cuidado pós-operatório e como que muda de paciente para paciente, né, o grau de dependência. Isso vai depender se esse paciente também tem comorbidade, idade, complicações. Então, a partir da peculiaridade de cada paciente, como ele se apresenta, isso vai ser definidor de como que nós vamos estabelecer o cuidado de enfermagem. Certo. Está disponível também sobre o vídeo de cirurgia segura, salvam vidas. É um vídeo que eu acho que eu já mostrei em algum módulo anterior, mas quem não teve acesso ou quiser rever o vídeo, ele é muito interessante. É um vídeo de cirurgia segura que não é o tema central deste módulo, mas eu achei interessante mostrar por quê? Porque ele mostra a sistematização. Então, o nosso módulo, ele fala muito sobre sistematização. O que é sistematização? Sistematização é organizar a minha assistência de maneira muito bem planejada. Então, eu preciso sistematizar tudo aquilo que eu falo. E nesse vídeo, ele mostra muito isso. Da cirurgia segura em si, mas em todos os aspectos que são trabalhados, é importante a gente sistematizar. Certo. A questão também, eu vou destacar só a questão da entrada nos nossos próximos encontros, a entrada dos alunos no momento que combinarmos o horário, porque pode ser que eu já esteja apresentando só para que vocês não percam nenhum momento da aula, tá bom? Mas também vai ficar disponível para vocês depois. Com relação às atividades, né, as atividades, elas serão divididas em dois tópicos, né? A primeira vai ser um resumo, estilo artigo para publicação. Então, como nós temos a intenção de mesmo estimular a leitura dos assuntos, a ideia é justamente a construção em grupo de um artigo de 2.500 caracteres, não é uma coisa muito grande, não é difícil, não é impossível de se fazer. É um artigo que tem introdução, metodologia, objetivo, metodologia, resultado, conclusão, de 2.500 caracteres, geralmente dá menos de uma lauda. Então, assim, é uma coisa que é prática, dá para fazer, e é muito interessante porque com uma quantidade razoável de artigos lidos, a gente consegue construir um material muito atualizado, né? Então, essa é uma atividade avaliativa, e a segunda atividade avaliativa vai ser justamente o fórum, que já foi colocado disponível também no ambiente virtual, e depois vocês podem estar verificando. É importante também a gente falar sobre a questão de acessar o ambiente virtual para ter esse conhecimento do material que foi posto lá. Com relação a esse resumo de 2.500 caracteres, eu coloquei no ambiente virtual o resumo exemplo. Então, ai meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer esse resumo. Não tem problema, lá tem um exemplo que vocês vão ver mais ou menos o que a gente coloca na introdução, o que a gente coloca na metodologia, e vocês vão ver que não é complexo. E muitos lugares hoje incentivam a publicação a partir desse modelo de artigo. Então, eu achei muito interessante trazer isso para cá. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer falar, perguntar alguma coisa para poder nós iniciarmos a nossa aula?
Ótimo. Então, assim, se algum momento vocês sentirem, eu não estou conseguindo escutar a professora, ou então não estou conseguindo, vocês podem acionar ou aqui o chat, ou então o WhatsApp aqui, que eu também estou ligada aqui, falando para vocês, mas também prestando atenção para que vocês não percam nada, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu vou abrir aqui a tela para poder mostrar para vocês. Esse material, é importante também destacar que esse material está disponível para vocês, tá bom? Para depois vocês terem acesso de forma permanente, tá bom? Então, vamos começar, tudo bem? Certo. Vocês estão conseguindo olhar a tela do meu computador? Não, certo. Deixa eu ver aqui. Oi, professora, está aparecendo a sua tela aqui, sim, para mim. Ó, que é o título. Vejam se está aparecendo, para poder eu iniciar depois que todo mundo confirmar. Vou colocar lá de novo. Coloquei. Algumas pessoas disseram não, para mim não está, não. Acho que algumas pessoas sim, outras não. Pronto, vamos dar um tempinho, que eu acho que às vezes depende da conexão. Esperar alguns segundos para ver se aparece para todo mundo. Acho que está começando a aparecer. Pronto, vou esperar um pouquinho. Vou colocar lá. Pronto. Não precisa clicar, não. É porque vocês precisam olhar a tela do slide. Quando eu vou ficar vindo, né, indo para poder vocês olharem a tela do slide. Aí, quando vocês olharem a tela do slide, só me confirmem que aí eu inicio. Eu estou passando aqui os slides. Vocês estão conseguindo acompanhar? Não. Algumas pessoas sim, outras não. Professora, desculpa a interrupção. Aos alunos que não estão conseguindo visualizar a tela, por favor, procurem a professora Ana Carolina nos participantes, no cantinho aqui esquerdo, tem participantes. Procurem a professora e cliquem em cima do nome dela. Pode ser que vocês não estejam olhando porque estão olhando a própria tela, em vez da tela da professora.
Oba, tá dando certo. Eu estou colocando aqui a tela para ver se vocês conseguem acompanhar, entendeu? Se vocês olham que eu estou mudando, ó. Eu estou colocando a tela aqui de apresentação. A ideia é que essa tela desse slide vocês consigam ter acesso a ela, certo? Sim, acho que a Ana Lídia e a Dani ainda não conseguiram. Dani já, Ana Lídia, Diogo, Dani, Marcos sim, Juliana sim. Eu acho que, será que todos já conseguiram? Pronto, gente, eu acho que todo mundo já está tendo acesso, né? Eu subi aqui, eu acredito que todo mundo está conseguindo ver. Então, vamos começar. Como eu falei, hoje a intenção é justamente apresentar um pouco do que será a disciplina, para que vocês poderiam também tirar possíveis dúvidas de como seria a distribuição, mas vai ser dessa forma. Eu dividi o módulo em pequenos módulos, né, que envolve a nossa primeira aula, que é a de hoje, vai ser sobre os tipos de anestesia, como é que elas se classificam, suas principais complicações, e nos próximos momentos nós vamos falar sobre a classificação, os tipos cirúrgicos, né, suas complicações, suas classificações e a relação com os instrumentais, e na próxima sobre o pré-operatório, e depois uma outra sobre o pós-operatório. Então, as aulas, elas ficaram muito coesas para que fosse realmente dado para vocês aquilo que é primordial para que o enfermeiro saiba. Então, a gente vai começar aqui falando sobre os tipos de anestesia. Se, porventura, alguém tiver uma dificuldade, eu acredito que pode acionar o microfone e falar, porque agora eu não vou ter o chat tão disponível. Mas aí pode acionar o microfone e avisar. Vamos começar. Só colocar aqui em tela maior, para poder ficar melhor para visualizar. Pronto. Então, assim, como eu falei, né, tipos de anestesia e cuidados de enfermagem. Então, nós vamos entender um pouco quais são os principais tipos de anestesia e quais são os cuidados de enfermagem, né, envolvidos nesse processo.
Então, anestesia. O que é anestesia? É a perda total ou parcial da sensibilidade, especialmente a tátil. Isso pode ser com, perda ou não da consciência. Então, não necessariamente toda vez que for feito um procedimento anestésico, o paciente ele vai ficar inconsciente. Por isso que é importante a gente saber quais são os tipos de anestesia que estão disponíveis e até que ponto cada uma age no corpo do paciente. Implica na ausência de dor, então, há o que é a influência da perda da sensibilidade e de outras sensações para a realização de cirurgias e procedimentos terapêuticos e diagnósticos. Então, a anestesia, ela, dependendo do tipo dela, ela pode gerar influência tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, a depender do tipo de anestesia, certo? É uma especialidade médica, ou seja, o enfermeiro não faz anestesia, só quem faz é um médico, que vem ampliando as suas áreas de atuação, englobando não só o período intraoperatório, como também os outros períodos, pré e pós-operatório, por meio da realização de atendimento ambulatorial para avaliação pré-anestésica. O que isso quer dizer? O anestesista, o anestesista, que é quem faz o procedimento, ele não está envolvido apenas no momento do ato da anestesia em si. É responsabilidade do anestesista desde o momento em que a cirurgia ela é agendada, aonde é necessário que esse paciente ele tenha contato com o anestesista faça uma visita, faça uma anamnese anterior ao procedimento cirúrgico para já conhecer quais são as peculiaridades desse paciente. Então, a anestesia, ela não corresponde apenas àquele momento da anestesia que a anestesia está sendo feita, não. Desde o momento do agendamento da cirurgia, é necessário que o anestesista já tenha contato com o paciente. Claro que isso vai variar de acordo com o tipo de cirurgia, o perfil do hospital. Quando é um hospital de urgência e emergência, é muito difícil, é quase impossível se realizar uma visita pré-operatória 24 horas antes, porque como é uma urgência, é uma emergência, o paciente chega naquela hora. Mas quando são cirurgias eletivas, isso faz parte do protocolo de cirurgia segura, a realização, o conhecimento, o contato do anestesista com o paciente. Assim como também não é fazer o procedimento anestésico e acabou, o anestesista não se envolve mais no processo, não. Todo o acompanhamento, o cuidado, a prescrição do que vai ser feito a esse paciente no pós-operatório também é de responsabilidade do anestesista. Por isso que a sala de recuperação pós-anestésica, que nós vamos falar na aula do pós-operatório, ela é sala de recuperação pós-anestésica, ela não é uma enfermaria. Ela necessita do cuidado do anestesista para que esse paciente ele tenha o que? A recuperação do seu sistema fisiológico normal, sem influência de nenhum tipo de anestésico. Ou medicação, que porventura pode estar sendo colocada naquele momento a depender do tipo de anestesia. Então, o que inclui no procedimento anestésico cirúrgico? A gente vai ter a avaliação pré-anestésica, que é isso que eu falei para vocês. Então, o paciente, ele teve a sua cirurgia agendada, não é um caso de emergência. É indispensável a realização da avaliação pré-anestésica. Como é isso? Se for ambulatorial, um exemplo para vocês, cirurgia oftalmológica. A pessoa vai fazer uma cirurgia de catarata, e aí todo o acompanhamento pré-operatório, ele é ambulatorial. O paciente vai até o consultório, fala com o oftalmologista, que é o cirurgião, faz todo o acompanhamento. Então, se é um paciente que está internado, mas para fazer uma cirurgia que foi agendada, que também é eletiva, esse médico, esse anestesista, ele tem como fazer uma avaliação prévia. Então, isso é possível. Então, é imprescindível, por isso que eu coloquei para vocês sobre o protocolo de cirurgia segura, que essa avaliação pré-anestésica esteja inserida dentro do protocolo de acompanhamento desse paciente. A anestesia propriamente dita, o paciente já foi admitido em sala, a anestesia já foi escolhida, já foi feita a avaliação do paciente, o médico e o anestesista já sabe com a anestesia qual fármaco utilizar, então corresponde à anestesia propriamente dita. Período de recuperação da anestesia. Terminou o procedimento cirúrgico, começa a haver uma regressão do efeito do fármaco utilizado no momento da anestesia. No momento dessa regressão, é o momento, é o estopim, é o momento inicial para haver a recuperação desse paciente com relação à anestesia que foi realizada.
e logo após a analgesia pós-operatória, que também vai depender muito da prescrição do anestesista com relação à necessidade do paciente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão anotando que ao término nós vamos discutir a respeito, tá bem? Com o objetivo de diminuir os riscos e tornar seguro o procedimento anestésico cirúrgico, as equipes cirúrgicas de enfermagem devem planejar as ações empregadas ali durante todo o período perioperatório. Então, isso aqui fala de quê? Justamente da sistematização. É necessário que a equipe de enfermagem, a equipe de cirurgião, a equipe dos anestesistas estejam trabalhando em harmonia. Para quê? Para que não haja riscos, né? Todo procedimento cirúrgico, desde antes do seu início, ele é um procedimento que é indiscutível que existe o risco. Então, para que esse risco não aconteça, o planejamento das ações, a investigação dos riscos, ela tem que ser muito criteriosa. Então, quais são os objetivos de escolha da anestesia? O que vai ser primordial para definir qual anestesia fazer, né? Então, dentre os vários objetivos, 3 são primordiais. Primeiro, suprimir a sensibilidade dolorosa do paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Então, quando fala suprimir a sensibilidade dolorosa, esse paciente ele não pode sentir dor durante a cirurgia. E como que isso vai ser definido? A partir da investigação feita previamente, né? A partir da investigação feita previamente, consegue-se estabelecer a dosagem, o tipo de anestésico para que esse paciente não sinta dor. Né? A dosagem com relação à característica do paciente, ela é essencial porque é calculado de acordo com o tempo previsto da cirurgia. Então, essa dosagem ela não pode ser padrão. Ela tem que ser uma dosagem avaliada pelo anestesista, porque a cirurgia do seu João vai durar 1 hora e a da Dona Maria vai durar 2. O tempo, a dosagem, a forma com que isso vai ser feito, ela vai ser específica, para que não haja regressão e esse paciente não sinta dor antes do término do procedimento. Além disso, também, como objetivo, mantendo ou não a sua consciência. Existem procedimentos anestésicos que o paciente ele fica totalmente inconsciente. Nós não vamos discutir aqui sobre se ele escuta, se ele consegue saber o que está acontecendo, porque isso existem estudos que defendem essa premissa e tem outros que dizem que não. Mas é questão de consciência, se ele consegue reagir a determinado comando. Se for uma anestesia geral, isso já não é possível, porque há influência do sistema nervoso central desse paciente. Então, já não vai ser possível ter a consciência do paciente. Mas se for uma raquianestesia, já é possível. Então, entra muita questão também da humanização no momento do procedimento cirúrgico, porque o paciente ele está totalmente acordado. E eu ressalto aqui, independente dele estar acordado ou não, nós temos que tratar como se o paciente, ele é, né, não é como se ele fosse, ele é o principal motivo do nosso trabalho. Então, independente de ser uma anestesia que ele esteja acordado ou não, a gente sempre tem que trabalhar pensando na humanização. Promover o relaxamento muscular também e proporcionar condições ideais de atuação para os médicos cirurgiões, né, para que justamente questão de tempo, situação, organização daquilo que foi determinado como anestesia. Dentre os fatores que determinam a escolha da anestesia, condições fisiológicas, mentais e psicológicas do paciente. Então, esse paciente ele tem condições para um determinado tipo de fármaco para fazer essa anestesia, doenças pré-existentes. Então, o anestésico, ele é um medicamento, né? É um medicamento que tem um poder de sedação, de relaxamento muscular, de perda da consciência, a depender do tipo do anestésico. E como todo medicamento, ele pode ter eventos adversos. Então, o conhecimento prévio da existência de doenças pré-existentes, né, isso vai justamente ser um norte para que o anestesista ele consiga escolher o melhor anestésico que traga menos risco para o paciente. Tipo e duração do procedimento cirúrgico, como eu falei, então a questão do tipo da anestesia e quanto que esse procedimento ele geralmente vai durar, para poder definir. Posição do paciente para a realização da cirurgia, nós vamos ver que alguns anestésicos, eles vão sofrer influência com relação ao posicionamento do paciente,
né? Alguns anestésicos, eles conseguem, tipos de anestesia, eles conseguem ter influência sobre o tipo de posição cirúrgica, mais para frente nós vamos discutir. Recuperação pós-operatória também. Manuseio da dor no período pós-operatório. Existem tipos de anestesia que é possível, através do próprio catéter desse tipo de anestesia, realizar a manutenção dolorosa desse paciente no pós-operatório. Então, isso também pode ser um critério utilizado na hora de escolher o tipo de anestesia. Então, aqui a gente já passa para os tipos de anestesia propriamente dito. Então, aqui eu trouxe para vocês anestesia geral, que é a inalatória, venosa total ou balanceada. Eu coloquei inalatória, mas ela pode ser uma anestesia sem estar associada. Ela também é considerada uma anestesia apenas ela, no entanto, em sua totalidade de forma predominante, ela é utilizada de maneira associada, que é justamente a balanceada ou a combinada. Quando a gente escuta o termo, o paciente ele foi feito uma anestesia combinada. Geralmente, eles estão se referindo a um paciente que fez anestesia geral, onde a via ela é venosa, e foi feita anestesia inalatória. A princípio, se coloca a máscara, né, onde o carrinho de anestesia faz a transformação de um líquido anestésico em anestésico volátil, né, para que esse paciente ele possa inalar. E a partir do momento que o cérebro, ele consegue entender a dose do anestésico, ele consegue passar para o cérebro que essa dose foi suficiente para que haja o rebaixamento do nível de consciência ou da dor, se obtém a anestesia inalatória. É feito, geralmente, quando são procedimentos mais pontuais. Por exemplo, uma criança chegou na emergência com algum corpo estranho no nariz. Criança de 2 anos, está agitada, muito difícil de fazer o procedimento por causa da idade. Então, muitas vezes, no centro cirúrgico, o anestesista, ele faz a inalatória para quê? Para deprimir a consciência da criança naquele momento, para fazer o relaxamento muscular, para permitir que o procedimento seja feito. Então, muitas vezes, o corpo estranho está visível, mas por causa da agitação da criança, isso não é possível. Então, eles fazem a inalatória, retiram o corpo estranho, e logo após que a máscara ela é retirada da criança, já começa o tempo de reversão da anestesia. Porque, assim, a proporção que se coloca a máscara, o anestésico está sendo colocado. No momento que retira a máscara, já começa o período de reversão dessa anestesia. Então, tem essa peculiaridade com relação à inalatória. Então, muitas vezes, ela é feita associada, balanceada ou combinada. Vai depender muito da nomenclatura que cada centro cirúrgico utiliza. E a anestesia geral, que sua via é venosa. Anestesia regional. Então, a gente tem a peridural, a raquidiana e o bloqueio de plexos nervosos. Nós vamos ver detalhadamente cada uma delas. E anestesia combinada, geral e regional. E anestesia local. Vamos conversar um pouquinho agora sobre elas. Anestesia geral caracteriza-se pela inconsciência reversível, imobilidade, analgesia e bloqueio dos reflexos autonômicos. Ou seja, o paciente ele tem uma depressão do sistema nervoso central, onde há redução da consciência, inconsciência, na verdade, não é redução, é inconsciência mesmo, mas de forma reversível. O que vai determinar esse paciente ter uma parada cardiorrespiratória? Justamente a dosagem, a forma com que essa anestesia ela foi realizada. Por isso que nos conceitos a gente sempre vai olhar a palavra reversível. É necessário que essa imobilidade, essa analgesia, esse bloqueio, essa depressão, ela seja feita numa dosagem que seja reversível para o paciente após o procedimento cirúrgico, por meio da administração de fármacos que determinarão graus variados de bloqueio sensorial, motor, de reflexos e cognição. Então, anestesia geral inalatória, os fármacos anestésicos voláteis são administrados sob pressão, então, como está na foto, inicialmente se utiliza a máscara, junto com uma traqueia, que é o que está na foto também, e ali, junto com onde o anestesista está pegando com a luva lilás, é um
um balão chamado Baraca. É ele que vai auxiliar, junto com o sistema de ventilação do carrinho de anestesia, a indução anestésica inalatória, por meio dos fármacos, fazendo assim a anestesia inalatória. Então, eles são administrados sob pressão dentro desse sistema, e o estado de anestesia ele é alcançado quando o agente inalado atinge a concentração adequada no cérebro, aquilo que eu falei para vocês. Por isso que não é só chegou, encostou e colocou a anestesia, não. Tem que ter a dosagem. Como é que vai se saber? Com relação aos parâmetros e a avaliação feita pelo anestesista. A partir dessa avaliação, para saber se essa concentração foi atingida, se tem, então, a anestesia, a inconsciência e a amnésia. Aqui, nós já vamos ter a anestesia geral venosa total, que eu falei para vocês, é a anestesia via venosa, a infusão dos fármacos é realizada por um acesso venoso, e tem como meta atingir os 4 componentes da anestesia: hipnose, analgesia, relaxamento muscular e bloqueio neurovegetativo. É a anestesia geral balanceada. O anestesiologista, ele administra uma combinação de anestésicos inalatórios e intravenosos, porque ela é balanceada, elas são as duas, tanto inalatória quanto intravenosa. É muito difundida e largamente utilizada, uma vez que não existe um único anestésico que seja ideal e que proporcione uma anestesia adequada. Ou seja, como cada paciente vai reagir de uma forma diferenciada, é uma forma de aumentar a segurança para que esse paciente não venha a reagir ainda durante a cirurgia. E aí vem uma parte muito importante, principalmente quando a gente fala da assistência da equipe de enfermagem, no período dessa anestesia, períodos da anestesia geral. Então, assim, quais são esses períodos? Isso aqui o enfermeiro tem que saber mesmo de forma que não pode esquecer, durante a sistematização da sua assistência, porque é crucial. Nesse momento podem acontecer complicações, o paciente ele tem muito risco, porque são momentos cruciais do processo anestésico cirúrgico. Que é o quê? O período da indução, período de manutenção, período de reversão. Então, no período de indução, consiste no preparo do paciente para o início do procedimento anestésico cirúrgico, envolvendo monitorização, pré-oxigenação, administração de agente anestésico e relaxante muscular, seguindo da intubação orotraqueal. Então, nesse momento da indução, é o quê? Esse momento da indução é o quê? É aquele momento em que está havendo a administração do anestésico. O paciente, né, está sendo induzido. O anestesista está induzindo a anestesia nesse paciente. Então, ele está administrando naquele acesso endovenoso, a geral, está induzindo. Ele está colocando, inserindo a medicação, administrando a medicação na via da raquianestesia, ele está induzindo. Isso aqui, principalmente, eu falei da raque, mas ele é principalmente mais na geral. Indução. No momento da indução, é um momento crucial, porque, assim, se o paciente ele nunca operou, se é uma criança, se é um paciente que já operou, mas na última cirurgia que ele fez, ele apresentou complicação. Esse momento da indução é um momento que, por mais que você investigue, por isso que é importante investigar, o paciente pode apresentar complicações. Então, no momento que esse fármaco ele é administrado, pode ser que esse paciente apresente alguma complicação, ou uma taquicardia, ou uma complicação respiratória, ou, na pior das hipóteses, uma parada, porque é naquele momento que o paciente está sendo induzido, que essa anestesia está sendo feita, e aí a maneira com que esse paciente vai reagir, isso vai depender muito de paciente para paciente, e também das complicações, das possíveis complicações que eles podem ter, né, já de base. Então, esse momento é um momento crucial. O enfermeiro precisa estar junto ao paciente, observando a monitorização, verificar a questão de frequência cardíaca, frequência respiratória. Tem uma curiosidade muito interessante, nos pacientes, por exemplo, nos pacientes que é feita anestesia geral, como acontece a depressão do sistema nervoso central, o que é comum de acontecer? Os sinais vitais, eles vão diminuir, né? Se está tendo uma depressão,
pressão arterial diminui, frequência cardíaca diminui, frequência respiratória diminui, mas essa diminuição ela não pode ser ao ponto de alterar a hemodinâmica desse paciente, porém diminui. O que é muito feito como protocolo pelos anestesistas? Depois que é feita a indução, diminuindo, como isso é fisiológico, essa depressão, os anestesistas, muitas vezes, eles não interferem, apesar de haver essa diminuição, eles aguardam a realização da incisão cirúrgica, porque quando é feita a incisão cirúrgica, naturalmente, na maioria das vezes, de forma mais comum, o corpo, ao reagir àquele trauma causado pela incisão, ele aumenta os parâmetros. Então, muitas vezes, quando há uma depressão mais significativa, o anestesista, ele não intervém até o momento da incisão, que é quando o corpo muitas vezes reage e acaba normalizando por causa do trauma que está sendo feito, porque a cirurgia é um trauma. Por mais que seja indicado, por mais que seja para tratamento, é algo que é atípico à continuidade do corpo do paciente. Período de manutenção. Então, alguns tipos de anestesia permitem isso, outros não. No caso da geral, da peridural, é possível. O que isso significa? A cirurgia ela estava agendada para durar 2 horas. Mas houve uma complicação e vai durar durante 3 horas. No caso da anestesia geral, como o acesso está lá disponível para o anestesista ele pode fazer uma nova preparação de fármaco e administrar durante esse momento para que aumente o tempo de exposição desse fármaco no paciente, aumentando assim a segurança e o tempo em que o cirurgião terá para realizar o procedimento. Ou seja, ele está fazendo a manutenção do procedimento anestésico, né? Ele está permitindo com que esse paciente ele não reaja antes do momento oportuno. Isso pode ser por via endovenosa, pode ser através de uma máscara, também pode ser inalatória, vai depender do tipo de cirurgia que está sendo realizada, também do tipo de acesso que está disponível naquele momento, a depender do tipo de anestesia escolhida. Período de reversão. Envolve a supressão dos gases e ou fármacos administrados durante o procedimento anestésico cirúrgico. É o momento em que terminou o procedimento anestésico e aí não está sendo mais administrado a anestesia, né? E aí começa a reverter a sensibilidade, tudo isso, como está diminuindo, né, a questão desse anestésico, o paciente ele começa a reagir novamente de forma fisiológica. Então, é como se fosse período da indução, o fármaco ele está sendo colocado para atingir o seu ápice, foi feita a manutenção ou não, e após o término do procedimento cirúrgico, há uma queda desse fármaco porque já terminou, então não há mais necessidade de fazer a administração de nenhum anestésico. Ali começa a reversão. Esse momento também é um momento que o enfermeiro precisa estar sempre ao lado do paciente. Por que eu estou enfatizando essa questão de estar ao lado? Nem toda vez haverá um enfermeiro para cada sala de cirurgia, então é importante que nós saibamos quais são os momentos que nós precisamos estar junto ao paciente, que são considerados momentos nos quais o paciente pode apresentar complicações mais significativas. E a indução e a reversão também. Durante a reversão da anestesia, a gente não sabe como o paciente vai reagir também, né? O anestésico, ele estava no organismo, ele começa a sair aos poucos de forma natural, às vezes o cirurgião, ele faz a administração de algum fármaco para favorecer isso, às vezes não, espera que o próprio corpo faça isso, mas a forma com que esse fármaco vai sendo eliminado e a forma com que o paciente vai reagir pode variar. E a reação também. Então, esse paciente, ele também pode ter taquicardia, ele também pode ter complicação respiratória, ele também pode ter parada durante essa reversão. Ele pode ter queda durante a reversão. Então, são situações que muitas vezes não são pensadas, mas que podem acontecer. Por isso que é muito importante a gente conseguir dividir esses tempos e entender em quais momentos é importante que a enfermagem esteja muito próxima do paciente. Aqui, nós já temos os bloqueios regionais.
é definida como a perda reversível da sensibilidade decorrente da administração de um ou mais agentes anestésicos, a fim de bloquear ou anestesiar a condução nervosa a uma extremidade ou região do corpo. Esses bloqueios são muito comuns em cirurgias ortopédicas, em cirurgias de membro, que não, o anestesista e o cirurgião não acham necessário haver uma depressão do sistema nervoso central, fazer uma indução anestésica se utilizando do líquido cefalorraquidiano, que são situações mais amplas, porque é apenas um membro que vai ser operado. Nesse caso, quando tem indicação, eles acabam optando pelos bloqueios. Então, esse bloqueio é o quê? Ele vai impedir a condução do estímulo doloroso na emergência de nervos e troncos. Então, aqui nessa figura mostra mais ou menos a parte anatômica, aonde o anestesista ele vai fazer a administração desse anestésico e apenas a parte desse plexo braquial vai ser atingido, vai passar por perda reversível dessa sensibilidade. Então, uma anestesia muito comum também é o bloqueio regional, tendo como exemplo aqui o bloqueio do plexo braquial. A anestesia raquidiana. Aí, a anestesia raquidiana é um anestésico local, ele é injetado no espaço subaracnoide e se mistura ao líquido cefalorraquidiano, que é o LCR ou líquido. Ocorre o bloqueio nervoso reversível das raízes nervosas anteriores e posteriores dos gânglios, das raízes nervosas posteriores da parte da medula, levando o indivíduo à perda das atividades autonômicas, sensitiva e motora, a partir de onde foi administrado. Então, geralmente, nas hélices, né, na vértebra, próxima à vértebra lombar. Então, aqui a gente tem a figura da L1, L2, L3 e L4. Então, o anestesista, ele vai colocar a agulha, né, que é uma agulha específica para esse tipo de punção anestésico, né, da raquianestesia. Após a confirmação de que o líquido, ele sai, que é um líquido bem cristalino, né, bem cristalino, nós temos, a partir da oportunidade de termos a prática, nós vamos conseguir observar, é um líquido bem cristalino, e aí, após a confirmação, o anestesista, ele coloca esse fármaco que se mistura ao líquido cefalorraquidiano. Não? Então, ele tem que fazer sempre o teste. Ele é um pouco mais profundo do que a anestesia peridural que nós vamos ver, que é essa daqui. A peridural é a aplicação de um anestésico em um espaço virtual entre o ligamento amarelo e a dura mater. Vejam bem, tanto nessa figura quanto na que eu mostrei antes, a gente percebe que quando a raquianestesia ela é mais profunda e na peridural ela é um pouco mais superficial. Quais são as características? Menor incidência de cefaleia, no caso da peridural, porque a cefaleia é uma complicação muito ocorrente no caso da raquianestesia. Maior facilidade de realização da técnica com utilização de catéter. Anestesia peridural contínua. Vocês lembram que no começo eu falei que podem ter anestesias que podem ficar o catéter para, durante o pós-operatório, ser administradas medicações analgésicas? É um exemplo. Na anestesia peridural é colocado um catéter, parece um scalp. E muitas vezes esse catéter, que parece um scalpzinho, que também é colocado na região lombar, porém mais superficial do que a RAC, né? Só para repetir, para ficar bem entendido. Após colocar esse catéter, no término da cirurgia, não é necessário tirar, não é obrigatório tirar. Então, é um tipo de anestesia que muitos cirurgiões utilizam para que esse paciente tenha já um acesso, garantido para facilitar a analgesia. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Pronto, vamos continuar. Aí aqui eu trouxe essa foto para vocês, que mostra
a raquianestesia peridural. A raquianestesia é essa agulhinha de cima, né, esse catéterzinho de cima, não é um catéter, é uma agulha mesmo, própria para essa punção, onde ela ultrapassa a dura mater, né, muito próximo da medula já, fazendo a perda da sensibilidade a partir desse local administrado para os membros inferiores. E a peridural já é um pouco mais superficial. Qual é uma característica da raquianestesia? Na raquianestesia, qual é a indicação de posicionamento? Muitas vezes é indicado que esse paciente seja colocado na posição de Trendelenburg. Depois eu peço que vocês pesquisem essa posição para vocês entenderem. O paciente é colocado em trem, que é a forma que eles falam, Trendelenburg, porque eles reduzem, eles diminuem os membros superiores, eles ficam mais baixos do que os membros inferiores, aonde essa anestesia ela consegue ainda migrar um pouco durante alguns minutos para aumentar a área que essa anestesia foi atingida. Então, vamos dizer assim, é como se o fato de colocar o paciente em trem, o membro superior está mais baixo do que o inferior, aumenta, além de onde foi administrada essa anestesia raquidiana. Mas só que o paciente ele não pode ficar nessa posição de trem durante o procedimento cirúrgico todo, não, para que essa anestesia não migre além do que tem que migrar. Porque qual é uma complicação da raquianestesia? Cefaleia. Por que cefaleia? Porque está muito próximo da medula. Quando se coloca o anestésico ali nesse líquido cefalorraquidiano, a chance de atingir parte cerebral, porque está muito próximo, é muito grande. Então, o posicionamento, o tempo que esse paciente fica em determinada posição, pode fazer com que esse anestésico ele migre além de onde deveria e gere uma complicação que é a cefaleia no pós-operatório. E aqui na peridural a gente observa que é mais superficial, né? Entre os ligamentos e o espaço peridural, que tem aqui que vai administrar. A gente tem a anestesia raquidiana, raquianestesia, e anestesia peridural. A anestesia local. A anestesia local, ela bloqueia a condução de impulsos ao longo dos axônios do sistema nervoso periférico pela obstrução dos canais de sódio da membrana. Ou seja, vai ter influência anestésica naquele local que foi administrado. E uma informação, assim, bem importante é que ela pode ser tópica ou infiltrativa, ou seja, falando de forma, assim, bem clara, pode ser através de uma pomada, utilizando-se de forma tópica ou infiltrativa, aonde esse anestésico, ele vai ser um líquido que vai ser colocado por meio de uma seringa mesmo, no local que vai ser feito o determinado procedimento que se espera que ali seja atingido a anestesia local. Então, a tópica consiste na aplicação de anestésicos locais em mucosas, oral, nasal, no esôfago, no trato geniturinário, e aí nós vamos lembrar o quê? Bem aqui nessa questão da anestesia tópica. Quando nós vamos fazer uma sondagem vesical, nós não utilizamos a xilocaína? Então, é um exemplo de anestesia. Então, a xilocaína não é apenas para facilitar a passagem desse catéter, dessa sonda, né, durante o procedimento. Também é para diminuir a sensibilidade e, assim, diminuir o desconforto, né? Então, assim, é um exemplo de anestesia tópica. Infiltrativa, aplicação de fármacos no meio intra ou extravascular, atingindo seu objetivo ao chegar às terminações nervosas. Então, por exemplo, um paciente teve uma queda e rompeu o supercílio. Foi só epiderme, derme, alguns vasos, mas precisa fazer um ponto, que é o ponto é o quê? Justamente a síntese que vai ser na nossa próxima aula, que nós falaremos sobre os tempos cirúrgicos. Então, precisa fazer essa sutura. Para fazer a anestesia daquele local, geralmente eles fazem utilizando da anestesia local infiltrativa, onde coloca a lidocaína, que é líquido na seringa, e coloca de forma infiltrativa. Né, o cirurgião coloca, faz anestesia local e faz o procedimento de sutura, certo? Se tiver qualquer dúvida, vocês depois podem perguntar.
Complicações do processo anestésico cirúrgico. Então, aqui a gente tem a hipotensão, é uma complicação muito frequente, gente, ocorrendo rapidamente após a injeção de uma solução anestésica no espaço subaracnoide. Então, isso vai depender muito, pode ser tanto na anestesia RAC quanto na anestesia geral, como eu falei para vocês. Uma das principais características da anestesia é o quê? Depressão, seja do sistema nervoso central, ou seja mesmo de periférico, não sendo comparado ao central, mas de alguma forma ali está deprimindo, está diminuindo a sensibilidade. Então, a hipotensão é uma complicação muito comum e que tem que ser levada muito a sério, tanto no trans quanto no pós-operatório. Ela é causada pela vasodilatação, desencadeada à medida em que os nervos simpáticos, que controlam o tônus vasomotor, são bloqueados, provocando acúmulo periférico sanguíneo que resulta em menor retorno venoso e menor débito cardíaco. Então, tem justamente o quê? Há uma influência do tônus vasomotor que são bloqueados. Esse acúmulo vai fazer com que haja um menor retorno venoso e o débito cardíaco também reduzido. Então, isso pode gerar uma hipotensão, e que se não for brevemente controlada, pode gerar uma complicação irreversível no paciente. Então, a gente tem que ficar sempre de olho. Existe a possibilidade de prevenir a resposta hipotensiva fisiológica com a hidratação prévia do paciente. Então, pacientes que vão fazer cirurgia, geralmente, eles já entram com hidratação, porque esse paciente, ele vai ter perda. Isso é incontestável. No momento da cirurgia, após a incisão, no momento da diérese, que também faz parte da nossa próxima aula, há uma separação de tecido. Havendo ruptura tecidual, sem contestar, haverá perda sanguínea. Então, a depender do tamanho dessa cirurgia, esse paciente ele vai perder volume. Então, qual é uma das indicações? Que esse paciente esteja hidratado previamente, antes do início da cirurgia. Agora, sim, é sempre importante, mais uma vez eu friso, a questão da avaliação prévia do paciente, se esse paciente ele é renal, se ele tem alguma complicação que limita a realização dessa hidratação, tudo isso tem que ser visto. Então, são situações, por isso que é muito importante a gente se cercar de informações a respeito do paciente cirúrgico, para que a gente diminua ao máximo possível a possibilidade de complicação. Aqui, parada respiratória, decorrente de um bloqueio mais alto, como eu falei para vocês. Pode acontecer uma parada respiratória em virtude desse anestésico. Então, a ressuscitação cardiovascular imediata restabelece a respiração na ocorrência da parada, o que não aconteceria se a causa da apneia fosse a paralisia de neurônios respiratórios centrais. Então, tem que ter justamente essa questão da dosagem, de como essa anestesia é feita e como que essa parada vai ser feita. Porque acontece essa ressuscitação cardiopulmonar no paciente, acontece, cirúrgico, acontece. Dependendo da gravidade desse paciente, pode ser que ele tenha uma parada no momento intraoperatório ou durante a realização da anestesia, e é necessário intervir, é necessário que o centro cirúrgico tenha protocolos próprios de ação no momento que aconteceu uma situação como essa. Tanto a anestesia espinhal total quanto um bloqueio acidentalmente alto são capazes de causar paralisia dos músculos respiratórios, que é o que vai causar justamente a parada, levando o paciente a precisar de intubação imediata e ventilação. O que isso quer dizer? Não necessariamente vai ser com anestesia geral. Pode ser muitas vezes com bloqueio, pode ser com, que é tanto o bloqueio braquial, regional, ou raquianestesia, peridural, o paciente pode ter uma parada, porque às vezes as pessoas elas se associam apenas a geral. Não necessariamente. As outras também apresentam esse risco de parada. Então, muitas vezes o paciente não teve indicação de tubo durante o procedimento, porque é uma anestesia que não tem perda da consciência, precisa apenas de suporte ventilatório, mas não é invasivo. Mas, por causa de uma possível complicação que levou a uma paralisia dos músculos respiratórios, esse paciente acaba evoluindo para intubar. Por quê? Porque ele apresentou determinada complicação. Certo? Então, tudo isso a gente tem que verificar também. Complicações do processo anestésico cirúrgico, cefaleia pós-punção. Aquilo que eu falei para vocês, a cefaleia, gente, é uma das complicações, assim, mais comuns e mais delicadas. Por quê?
É importante a gente verificar sempre a existência, a ocorrência da cefaleia no momento que esse paciente entra no centro cirúrgico, o histórico desse paciente, o tipo de anestesia que ele realizou, para saber todas as informações que vão me permitir dar uma assistência adequada. Muitas vezes a cefaleia, ela é subestimada. O paciente está com dor de cabeça. Não, mas vai passar, já tem um analgésico prescrito. O paciente continua com dor de cabeça após avaliação, e aí aquilo ali fica sendo subestimado, e na verdade é uma complicação da anestesia. Então, é uma situação que tem que ser vista com muito cuidado, principalmente na sala de recuperação pós-anestésica. Então, essa cefaleia é a dor resultante do extravasamento do líquido pelo orifício da punção, o que provoca na posição ortostática uma tensão intracraniana nos vasos e nos nervos meníngeos, na dura mater, que pode se prolongar por até 2 semanas. Ou seja, o paciente já até recebeu alta e continua sentindo dores de cabeça em virtude da anestesia. Se for um paciente ambulatorial ou alguém que já está com situação favorável para ter alta, muitas vezes continua em casa, já está em casa e continua com a dor de cabeça. E é uma dor de cabeça em razão do tipo de anestesia. Mais comum, aquelas como peridural e RAC, mas muito, muito mais comum na raquianestesia. Assistência de enfermagem durante o procedimento anestésico. Então, no Brasil, o procedimento anestésico ele é privativo do médico. Então, no Brasil, não é permitido ao enfermeiro fazer nenhum tipo de procedimento anestésico. Por que eu falo no Brasil? Porque em alguns outros países já existem legislações que permitem ao enfermeiro fazer isso, que não nos é coberto por nossa legislação nacional. O enfermeiro ele é essencial para o planejamento e a organização de materiais e equipamentos, trabalhando em conjunto durante o procedimento anestésico e também para o acompanhamento do paciente ao término do procedimento anestésico cirúrgico. Então, ele tem que ir desde o planejamento das ações até o momento em que ele vai para a SRPA. Lembrando que, quando ele vai para a SRPA, já tem outro enfermeiro para poder recebê-lo ali no momento pós-operatório. Então, o enfermeiro ele deve estar atento às possíveis complicações em virtude do procedimento anestésico cirúrgico, a fim de estabelecer os cuidados de enfermagem. A partir disso, gente, é que nós vamos conseguir estabelecer o nosso diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico de patologia, mas fazemos diagnóstico para estabelecer cuidados. Então, quais são os diagnósticos? O que esse paciente tem como risco que me traz um diagnóstico que eu preciso prescrever um cuidado com base naquele anestésico? Então, a cefaleia é um exemplo. Se eu já sei que na anestesia RAC ela tem um alto índice de cefaleia no pós-operatório, um dos cuidados do paciente que fez RAC anestesia é a verificação e a entrevista ou a identificação se esse paciente está se queixando de cefaleia. Isso é um cuidado. Eu me importar com esse sinal, com esse sintoma, é um cuidado que vai me permitir agir perante uma possível complicação mais grave. Quais são as práticas recomendadas, para a competência do enfermeiro no caso de anestesia? A visita pré-anestésica, assim como a anestesista faz, o enfermeiro também precisa fazer para verificar todas as informações que são pertinentes. Isso daí nós vamos aprender também na nossa aula de pré-operatório, que tem informações que são essenciais no manejo da anestesia, com aplicação e assinatura de termo de consentimento e orientação ao paciente. Essa questão, gente, do termo de consentimento é fundamental. Existem muitos termos de consentimento. Existe aquele que é básico, que é o termo de consentimento do procedimento. Todo e qualquer paciente submetido a procedimento cirúrgico precisa assinar esse termo, seja qual for o procedimento. E existem os outros termos, por exemplo, ele assinou o termo de consentimento do procedimento cirúrgico, beleza. Ele precisa, se for uma amputação, assinar o termo de consentimento de amputação, que já é outro termo que deve compor esse protocolo. Então, ali nesse termo vai ter todas as informações do paciente, membro a ser amputado, se já houve marcação, tudo isso. Então, é necessário preencher a quantidade de termos a depender do tipo de cirurgia que está sendo realizada.
Mas o básico é aquele que ele assina permitindo a realização do procedimento de forma geral. Verificação de funcionamento e disponibilidade de materiais e equipamentos para anestesia e cirurgia. Isso também é responsabilidade da equipe de enfermagem. Existem várias realidades. Em algumas situações, tem hospitais que disponibilizam um técnico de enfermagem só para fazer a verificação e o controle dos materiais da anestesia. Então, é como se ele fosse o auxiliar técnico de enfermagem do anestesista. Ele prepara as medicações, porém, o mais indicado é que o próprio anestesista prepare esse técnico. O ideal é que ele fique apenas na organização desse material. Ele prepara esses materiais, então vai fazer uma anestesia geral. O técnico, ele é responsável por preparar o laringo, o tubo, organização do material. É um apoio para o anestesista, só. Mas quem faz todo o procedimento anestésico é o anestesista mesmo. Questão da disponibilidade desses materiais, se o equipamento está ok. Isso envolve a questão do checklist no início da cirurgia. Então, quando uma das funções da equipe de enfermagem é fazer o checklist, se esse equipamento está funcionando, se eu tenho insumo suficiente para fazer, isso eu não posso fazer no momento da cirurgia, eu tenho que fazer antes, porque no momento da cirurgia eu não tenho como intervir, muitas vezes, né, já está acontecendo, então eu tenho que fazer isso previamente. Verificação completa dos documentos presentes no prontuário do paciente. Então, esse paciente chegou para mim. Os termos estão ok? A visita pré-anestésica está ok? Tudo isso eu tenho que verificar. Quais são os exames que estão disponíveis, né? E também com relação à identificação desse paciente. Auxílio na monitorização e no controle dos parâmetros hemodinâmicos no intraoperatório. A questão da monitorização também é muito importante. Auxílio no posicionamento cirúrgico, qual foi a posição escolhida, controle da profundidade anestésica e da dor, registro completo da assistência e das intercorrências durante o procedimento anestésico. Existem vários registros, gente, controle gastos de sala, o SAEP, a SAEP, que é a sistematização da assistência perioperatória, que geralmente é um registro que tem muitas informações que englobam toda a assistência desse paciente. Tudo isso é competência do enfermeiro, e mesmo que ele não faça diretamente, por exemplo, gasto de sala, muitas vezes é feito pelo circulante, que é um técnico de enfermagem. Ele não está preenchendo, o enfermeiro não está preenchendo, mas é papel dele, é função dele, responsabilidade dele acompanhar se esse preenchimento está correto, se está conforme, e orientar o técnico se assim for preciso. Acompanhamento da revisão da anestesia também. Como? Fazendo acompanhamento dos parâmetros do paciente, né? Como é que esse paciente está se apresentando? Tem alguma situação que eu possa identificar alguma possível complicação ou risco? Isso também eu tenho que verificar. E é isso. Vou retirar aqui da tela, tá bom? Para poder voltar para a tela de apresentação. Certo. Vocês estão me olhando agora? Pronto. Pronto, gente. Vocês conseguiram compreender? A minha voz estava ok? Falei muito rápido. Eu preciso do feedback de vocês para poder saber se eu preciso melhorar, se foi o suficiente a forma com que foi explanado. O som tá bom? Ótimo. Certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar agora. Se vocês fizeram alguma anotação, alguma coisa que vocês queiram falar, vocês podem mandar. Professora, com licença, eu vou interromper a gravação para abrir para os alunos agora, porque só vai ser colocado no portal a sua explanação. Pronto.